E esse é o assunto do nosso quadro Momento Saúde de hoje. E para o nosso bate-papo, eu recebo hoje a dermatologista Renata Vasconcelos. Doutora, seja muito bem-vinda novamente, né? Muito Agora obrigada, obrigada pelo convite. Queria agradecer você, toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, doutora. Doutora, no caso que como a gente mostrou essa reportagem da esposa do ator Will Smith, foi divulgado que ela tem a alopecia areata, não é mesmo? Qual seria esse grau que ela tem? A alopecia areata é um dos tipos de alopecia que a gente tem aí no mundo da tricologia. A alopecia areata ela é dividida em vários tipos, né? Ela pode ser localizada, que a gente chama de alopecia em placas, que é quando a gente percebe placas mesmo de falha no couro cabeludo. Ela pode ser uma alopecia mais extensa, acometendo todo o couro cabeludo, que a gente chama de alopecia total. E ela também pode acometer todos os pelos do corpo. Então, o paciente ele perde sobrancelhas, cílios, todos os pelos, que a gente chama de alopecia universal. E qual seria a causa dessas alopécias? Seria essas alopécias? A alopecia areata, a principal causa, ela é uma doença autoimune, né? É uma doença complexa que ela envolve vários fatores, então o fator emocional ele é muito importante. Normalmente o fator emocional ele funciona como um gatilho para a doença. E a doença ela se comporta em picos, né? O paciente vai tendo várias recidivas da doença. Além do fator emocional, o fator genético também é importante, infecções e outras alterações hormonais também. E doutora, tem como saber que os nossos folículos, né, eles já estão mortos? Por exemplo, uma pessoa que não é especialista no assunto, eu consigo saber se o meu folículo tá morto? Assim, na Sim, verdade, não. Depende muito. Um médico dermatologista especializado conseguiria fazer essa distinção. Dentro das quedas de cabelo, a gente divide em dois grandes grupos. As alopécias que são cicatriciais, que são aquelas alopécias que realmente viraram uma cicatriz e não tem como mais a gente repilar aquela região. E as alopécias não cicatriciais, que aí englobam vários outros tipos, né? Alopécia androgenética, por exemplo, a conhecida popularmente como calvície, é um desses tipos. E a alopecia areata também. Então, é uma alopecia que, em geral, o folículo não está morto, né? Ele não virou uma cicatriz ainda há a chance de repilar, mas quem vai saber fazer esse diagnóstico vai ser realmente um médico especialista. E doutora, o que seria, agora a gente está falando de cabelo morto, né? Não saudável, o que seria um cabelo morto? Seria um cabelo que ele foi tão agredido através de processos inflamatórios intensos que acontecem em diversas doenças cicatriciais, também algumas de origem autoimune, que elas atacam uma região do folículo piloso chamada bulge. E essa região é como se fosse a região mãe ali, o coração do folículo. E quando essa região ela é tão atacada, ela sofre um processo de cicatrização. E aquele folículo dá origem a uma fibrose, ele vira uma cicatriz. Então seria um folículo que não seria mais viável para repilar. Tem a ver também com a química que é colocada no cabelo? Depende... Ou são duas coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. Normalmente as químicas elas levam a um dano do fio mesmo, da haste capilar. Quando a química ela é muito intensa, causando uma alergia intensa no couro cabeludo, repetidas vezes, ela até pode levar a um processo de uma queimadura química naquela região que leve a uma cicatriz na região, mas isso é mais raro. E doutora, agora voltando a falar da alopecia em si, ela pode ser confundida com a calvície em si? Ela pode, existe um dos tipos... Ela é muito confundida? Por exemplo, seus pacientes que vão até o seu consultório, eles confundem? A alopecia eu vi assim na mídia que gerou bastante confusão em relação a termos. A alopecia por si só é um nome genérico, ela não quer dizer uma doença específica, não é um diagnóstico em si. Alopecia quer dizer queda de cabelo. Então por isso que eu falo que nas doenças tricológicas as doenças têm nome e sobrenome. Alopecia o quê? Alopecia areata, alopecia frontal fibrosante, alopecia androgenética, que seria a calvície. Enfim, existem várias doenças que levam esse nome de alopecia. Então, às vezes, foi vinculado muito a alopecia, mas qual seria a alopecia? No caso da Jada, né, a esposa do Will Smith, seria a alopecia areata, que ela engloba aí algumas características, um quadro clínico e tratamentos que são totalmente distintos dos outros tipos de alopecia. Sim. E doutora, quem tem a alopecia na cabeça mesmo, o cabelo volta a crescer? No caso da alopecia areata, ele é possível que Ele é cresça sim. E qual seria o tratamento?
Normalmente nós combinamos, como é uma relação inflamatória, autoimune, a gente precisa controlar essa inflamação, então nós usamos tanto medicação via oral, quanto medicação tópica, loções no couro cabeludo e até aplicação com agulha na região para poder tratar essas alopécias. Muitas delas têm um prognóstico excelente, o paciente consegue recuperar totalmente o couro cabeludo, o fio volta a crescer normalmente, mas algumas realmente têm essa limitação, mas só um médico especialista conseguiria realmente fazer essa distinção. Esse diagnóstico. E doutora, aquela dúvida que eu acho que o pessoal também que está nos assistindo também tem. A alopécia, ela acontece somente também na cabeça? Não, acontece, pode ocorrer no corpo? Sim, ela pode ocorrer no corpo todo. Os homens podem ter alopécia na barba. Na barba também? Sim, sim. A alopécia no corpo todo, perder sobrancelhas, cílios, todos os pelos do corpo, ela pode acometer sim em toda a região do corpo. E seria o mesmo tratamento, então? Se tratando de uma alopécia areata, sendo feito esse diagnóstico, sim. Sim. Ai, que papo gostoso, né? Um momento tão saúde aqui no nosso programa. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. É um bate-papo que você precisa voltar mais vezes aqui no nosso programa. Com certeza, vai ser um prazer. Pra gente conversar mais sobre a saúde dos cabelos também em si. Com certeza. Se teve uma coisa boa que veio disso tudo, foi realmente levantar essa discussão aí, essa conscientização, porque a gente sabe quanto o cabelo é importante pra mulher, pra autoestima. Demais. E com certeza esses papos aí conseguem conscientizar e tirar muito do preconceito. Exatamente. E tem muito homem, não só para as mulheres, viu, doutora? Certeza. Tem muito homem aí se cuidando bastante. Não é? Com certeza, todos os dias. Fazendo implantes, não é? Então tá bom. Doutora, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Eu espero você mais vezes. Pode chamar, estarei aqui com certeza. Obrigada.